Chamo então a professora Beatriz Mamigonian, que vai proferir então a sua conferência: Os Trabalhadores e Trabalhadoras, o Estado Brasileiro Intolerável, o Crime de Escravização, séculos XX e XXI. Professora Beatriz Mamigonian, Universidade Federal de Santa Catarina. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este encontro sobre trabalho, democracia e direitos, que reúne a 9ª Jornada Regional do GT Mundos do Trabalho, a 9ª Jornada Nacional de História do Trabalho e o 5º Seminário Internacional Mundos do Trabalho. Coube a mim fazer as honras da casa e apresentar a professora Beatriz Mamigonian, que fará a conferência de abertura intitulada Os Trabalhadores e Trabalhadoras, o Estado Brasileiro e o Intolerável Crime de Escravização, séculos XIX a XXI. Do extenso currículo da convidada, escolhi apenas alguns aspectos de sua trajetória profissional para ressaltar sua experiência acadêmica e contextualizar a conferência que vai pronunciar. A professora Beatriz Mamigonian é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestra e doutora pela Universidade de Waterloo, do Canadá, e realizou pós-doutorado na USP, Unicamp e Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Como professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, entre outros cargos, coordenou? Então, não me enganei. Coordena o PPG em História e o Programa de Educação Patrimonial de Santa Catarina. Suas áreas de ensino e pesquisa são História do Brasil, Colônia e Império, e História Moderna e Contemporânea. Nesse caso, a história da diáspora africana e da escravidão na Era Moderna e a história social do direito. Seus projetos atuais de pesquisa são sobre a liberdade precária, as condições degradantes e as fronteiras da escravidão, e afrodescendentes na região sul, biografias, trajetórias associativas e familiares. Também eu quero destacar que de 2008 a 2012, a Beatriz integrou a equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, que participou do projeto PROCAD, intitulado Cruzando Fronteiras, a história do trabalho do Brasil, a história do trabalho no Brasil para além das dicotomias tradicionais, coordenado pela equipe da URGS e do qual também participou a equipe da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É muito extensa a relação de suas obras publicadas, de modo que vou citar apenas os 2 livros mais recentes: Africanos Livres e Abolição do Tráfico de Escravos no Brasil, sua tese de doutorado, com 600 páginas. Fico pensando na banca. É o doutorado e 10 anos de pesquisa depois. Pois sim, imagino. E Historiadores pela Democracia, o golpe de 2016 e a força do passado. Este coorganizado com Hebe Matos, da Federal Fluminense, e Tânia Bessoni, da UERJ. Este livro foi resultado do movimento dos historiadores pela democracia e reúne depoimentos e textos que apresentam um diagnóstico do ponto de vista histórico sobre o conturbado momento do golpe contra Dilma Rousseff. O currículo da nossa conferencista registra numerosas participações em congressos nacionais e internacionais, e dentre eles eu quero mencionar por oportuno
sua participação nos já 8 encontros sobre escravidão e liberdade no Brasil meridional, o mais destacado evento sobre essa temática que se realiza no Brasil. Finalmente, quero dizer que a professora Beatriz Mamigonian tem sido também orientadora e participante de bancas de muitos trabalhos de iniciação científica, de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Feita essa apresentação, eu passo a palavra para a professora Beatriz. É uma honra que eu não consigo nem descrever, porque a Silvia foi da minha banca de concurso. Então, para vocês verem como é uma felicidade ter aqui ela com a gente. Senão eu não estava aqui, senão eu não estava aqui. devo a minha vaga a ter caído nas graças da Silvia. Eu queria agradecer aos colegas da comissão pelo honroso convite e a Clarice pelo contato e pelos arranjos. Eu parabenizo vocês desde já pela organização, que eu sei que é impecável, perfeccionista, que é a Clarice. O que eu vou apresentar aqui é parte de um projeto que eu venho desenvolvendo desde 2014 sobre a escravização ilegal no Brasil, que tem diálogo com os trabalhos acerca da escravidão contemporânea. Nesse trabalho eu colaboro com a Keila Greenberg, com a Mariana Dias Pais e com a Gabriela Barreto de Sá. A nossa preocupação é observar como era definida e entendida a interdição de escravização no século XIX, acompanhar a resposta das autoridades aos casos de escravização de pessoas livres, observar os casos em que o processo chegou a se completar e analisar as causas da impunidade, que também é um traço da escravidão contemporânea, né? Nessa fala eu quero aproximar a historiografia da escravidão e da liberdade e do pós-abolição com a da cidadania e do trabalho e a da escravidão contemporânea. Eu vou partir de 2 casos. Primeiro, Laguna, no século XIX. Laguna, vocês sabem, pouco ao norte daqui, nesse caso chegou à justiça em 1877, na forma de uma ação civil de manutenção de liberdade, mas o caso se desenrola do final dos anos 40 até esse momento, por uns 30 anos. O Patrício José Luiz e a Cecília Clara eram moradores do distrito de Santiago da Pescaria Brava, em Laguna, e proprietários de terras e escravos na década de 1840. Como não tinham herdeiros naturais, em 42, o marido deixou em testamento a casa onde eles moravam e terras para Joana e os seus filhos. E ele legou também parte do que lhe cabia da propriedade sobre eles. Metade. Metade da propriedade sobre os escravos e metade da propriedade da casa, para que eles, prometendo que eles ficariam livres quando a esposa falecesse. Depois da morte do marido, em 1847, a mulher contraiu segundas núpcias com Anacleto Nunes da Silva, e ela só veio a falecer em 1874. Então, ao que tudo indica, na década de 70, no começo da década de 70, as filhas e os netos da Joana já viviam como libertos e cultivavam as terras que tinham sido legadas a eles. Mas a escravidão voltou a ameaçar a família. O Anacleto, depois da morte da senhora, viúvo, estava de mudança para outra cidade e queria forçar os netos da Joana a seguirem com ele ou pagar-lhe alguma coisa. No documento fala uma cota. Foi então que eles tiveram que recorrer ao judiciário para defender o que eles acreditavam ser os seus direitos. O testamento do Patrício José Luiz, o primeiro marido, repetiu a prática de muitos senhores de escravos que, ao fim da vida, procuravam preparar o futuro daquelas pessoas sob o seu domínio. Como o casal não tinha filhos ou outros herdeiros naturais, ele dispôs da sua parte na herança, deixando contribuições para a alforria de todos os seus escravos, mas estabeleceu uma diferenciação entre os africanos e os crioulos.
para o Manuel e Antônio, que eram africanos, ele prometeu em testamento deixar a 4ª parte dos seus valores para contribuir para as suas liberdades. Para a Joana, para os filhos da Joana e para um neto que já era vivo naquela época, foi um pouco mais generoso. Ele doou a metade do valor deles. E no documento fala para o fim de suas liberdades, de que gozarão pelo falecimento do último, ou eu ou minha mulher. Então eles ficaram esperando o falecimento da segunda pessoa, contando que fossem ficar livres então. E essa mulher não só casou de novo, como viveu aquilo tudo. Além de dar a contribuição monetária e prometer a liberdade para a família da Joana, o Patrício Luiz procurou garantir-lhes meios de subsistência e deixou 100 braças de terra no sítio e a casa onde eles viviam para os libertos. Não está muito claro em que condições essas propriedades passariam para eles. O título não está assim, no inventário isso não está muito claro. As filhas da Joana, então, tiveram filhos nesse intervalo e todos trabalham naquela unidade agrícola. Viviam sob o domínio da Cecília Clara e do segundo marido dela, esperando que, quando ela falecesse, a promessa do primeiro senhor se cumpriria. O acesso à terra, fosse na forma de roças cedidas pelos senhores, tempo para cultivar terras nas propriedades onde se vivia, ou ainda a possibilidade de arrendar ou ocupar informalmente as terras onde se pudesse plantar para o cultivo próprio e para produzir um excedente comercializável, era o que a maioria dos escravos e libertos almejavam em qualquer das sociedades escravistas das Américas. Era mesmo um sinal de autonomia, visto que significava não estar completamente sujeito a outra pessoa, poder prover para a família, garantir-lhes a liberdade, enfim, significava afastar-se da escravidão. O número de libertos que se tornavam pequenos proprietários graças a doações em testamento e inventários era significativo. Talvez até possamos dizer que vinha crescendo, pois as pesquisas têm revelado muitos casos semelhantes durante o século XIX, sobretudo na segunda metade. Com a posse da terra, a família de Joana parecia destinada a escapar das dificuldades materiais que muitos libertos enfrentavam. No período durante o qual a Joana e os filhos trabalharam para Cecília Clara e seu segundo marido, nesse estatuto jurídico um tanto ambíguo, porque eles eram tecnicamente meio libertos, a escravidão sofreu profundas transformações no Brasil. Após 2 décadas de importações ilegais, em 1850 o tráfico de africanos passou a reprimido, o que desencadeou uma alta no preço dos escravos e uma intensificação do comércio interprovincial do Nordeste e do Sul na direção das fazendas cafeiras do Sudeste. A freguesia onde eles moravam, Pescaria Brava, que é no interior de Laguna, no recenseamento de 1872, os dados são interessantes, porque ela tem 20% de pessoas escravizadas na população, o que era o dobro da proporção de Santa Catarina, na média fazia 10%, e ela também tinha metade da proporção de libertos. Tinha só 6%, quando Santa Catarina tinha mais, tinha 10%. Então, isso sinaliza que Pescaria Brava está retendo os escravos e controlando, quer dizer, não vendendo no tráfico interprovincial e também não alforriando, né? O Estatuto dos Netos da Joana, quase todos nascidos em torno de 1850, é particularmente difícil de decifrar. A hipótese de que Anacleto os considerava escravos desde o nascimento, ao menos pela metade, explica porque ele sempre cobrou e sempre continuou cobrando obrigações de trabalho. Só que, pelo ponto de vista da Joana e dos seus familiares, como eles viam a própria condição como de alforriados, que estavam em usufruto da senhora Cecília Clara, não lhes parecia injusto que a obrigação de prestação de serviço tivesse se estendido para os netos.
Me parece que o Anacleto explorou deliberadamente a ambiguidade desse estatuto jurídico da família para estender o seu domínio sobre eles naquele momento de tantos debates e mudanças na escravidão. Os senhores de escravos vinham operando o que Sidney Chalub chama de política da ambiguidade, ou sutilezas sociais e legais enraizadas na alforria condicional, que lhes permitiram enredar os libertos para continuarem sob o domínio da família senhorial por gerações a fio. Só que nesse caso, Anacleto Nunes da Silva lançou mão de um expediente até agora desconhecido dos estudiosos das estratégias senhoriais. Ao desobrigar as filhas de Joana de serviços, porque no começo da década de 70 ele disse que elas não precisavam mais trabalhar, mas prometendo fazer o mesmo aos netos só quando eles estivessem isentos do recrutamento, esse segundo senhor reiterava a obrigação deles continuarem trabalhando para ele, mas ela vinha reforçada por uma ameaça. A vida fora do domínio, desse domínio senhorial, poderia ser pior do que sob a escravidão ou a liberdade condicional. Isso é, se eles saíssem, eles estariam sujeitos ao recrutamento. Então a ameaça é, vocês ficam como escravos desse jeito, senão, se vocês forem recrutados, é pior. As pesquisas vêm mostrando o quanto o recrutamento militar era temido pela população livre e pobre e como era usado para tirar de circulação aqueles considerados desviantes ou incômodos. Nesse caso, a ameaça de recrutamento servia como chantagem para convencer os netos de Joana a aceitar a situação de domínio. Eles estranharam, mas preferiam acreditar na boa-fé do segundo marido, da senhora. Talvez a experiência de liberdade para as pessoas com as quais eles conviviam aconselhasse tal prudência. Mas a estratégia de continuar explorando os serviços da família de libertos foi ainda mais longe. Junto à burocracia imperial, Anacleto reforçou o estatuto deles de escravos, registrando-os como escravos na matrícula especial de 1872, sem qualquer indicação de que eles fossem escravos pela metade, e depois, quando morreu a senhora, registrou no inventário como escravos. E dessa forma ele se tornou herdeiro desses netos da Joana. Em termos de direito, essas práticas indicam que Anacleto mantinha a aparência de um senhor benevolente enquanto optava por interpretações conservadoras do direito à propriedade escrava, no cenário do debate jurídico da década de 1870. Ele ignorou os termos do testamento do primeiro marido e, sobretudo, as suas intenções para com os escravos e, ao invés de alforriá-los plenamente como o primeiro casal havia combinado, esticou o domínio sobre os escravos até onde pôde. As estratégias de Anacleto para manter como escravos os netos de Joana e a maneira como ele se comportou diante do judiciário, forçando-os a mover uma ação de justificação para demonstrarem que eram libertos, depois apelando para o Tribunal da Relação contra o mandato de manutenção de liberdade, que eles conseguiram junto ao juiz municipal, não só demonstram a permanência e a força da escravidão, mas podem ser amostras de uma resistência senhorial e talvez também das autoridades locais à política de emancipação gradual que foi implementada a partir de 1871 pelo governo imperial. Talvez ele estivesse mesmo desafiando a política emancipacionista do Estado imperial e não dá para imaginar que ele estivesse fazendo isso sozinho. Aqui eu queria entrar num contexto maior. Keila e eu e Mariana fizemos um levantamento aqui no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul nos processos de escravização ilegal, que são os processos baseados no artigo 179 do Código Criminal. Isso dá um certo panorama de como a escravização ilegal funcionava e como, quando ela chegava à justiça, como que ela era tratada. Nossa preocupação era quais eram os mecanismos no século XIX que impediam a escravização de pessoas livres. A reclamação aqui dos netos da Joana é que eles estavam sendo escravizados, né? Eles
não tinham sentido dessa maneira antes, mas em 1877 eles vão à justiça para reclamar. E a resposta na justiça é que não está claro se eles são realmente libertos ou não, mas eles conseguem uma manutenção de liberdade. E aí depois o senhor foi dar um jeito de consegui-los de volta. A questão é, num plano maior, com que frequência isso acontece, né? Como o Estado imperial, isto é, os três poderes e as diferentes instâncias, se comporta diante desse tipo de caso. Então, observar como esses interditos operavam nos posiciona analiticamente na zona entre o que era aceitável e o que era intolerável. E é isso que eu queria comparar com o presente. O Código Criminal do Brasil, de 1830, previa, no artigo 179, a punição com prisão de 3 a 9 anos e o pagamento de multa para as pessoas que fossem consideradas culpadas do crime que era caracterizado da seguinte maneira: redução à escravidão de pessoa livre que se achar em posse de sua liberdade. Então, quem escravizasse pessoas livres em posse de sua liberdade poderia sofrer prisão e pagar multa. O Código Criminal Brasileiro de 1830 representou para os contemporâneos um passo importante para a modernização do direito penal, um passo compatível com o posto que o Brasil recém-independente pretendia ocupar junto às nações civilizadas. Foi uma inovação essa criminalização da escravização ilegal, porque as ordenações filipinas, que estavam em vigor até então, não tinham uma provisão específica para esse crime. Pelo contrário, as ordenações filipinas regulavam a reescravização, né, porque previam a revogação de alforria das pessoas libertas por ingratidão. Mas haviam alguns interditos à escravização. Por exemplo, era proibida desde 1680 a redução ao cativeiro dos descendentes de indígenas. Em muitos casos eram filhos de mães indígenas e de pais negros. Também era ilegal a manutenção como escravas de pessoas, de crianças nascidas livres, filhas das libertas. E também era ilegal o desrespeito aos alvarás de 1761 e 1773. Esses alvarás proibiram a entrada de africanos escravizados em Portugal. Só que a proibição incidia sobre essa ação e o resultado era a libertação das pessoas escravizadas ilegalmente, mas não era crime propriamente, não se tratava como crime e não gerava um caso de crime, viraram casos cíveis. Na época em que o Código Criminal do Império estava em discussão, o contexto era novo, as fronteiras da escravidão e da liberdade estavam sendo redesenhadas, já que o Brasil se preparava para a abolição do comércio de escravos a partir de março de 1830, com o Tratado Anglo-Brasileiro. Teoricamente, então, a incorporação de pessoas escravizadas se daria a partir de então apenas pelo nascimento, já que não haveria entrada de africanos novos. Então, cumpria garantir a liberdade daqueles que já eram livres. No catálogo dos processos criminais relativos à escravidão, aqui do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, abrangendo entre as décadas de 1830 e 1880, existem 68 casos em que, em algum estágio, foi registrada a acusação de redução de pessoa livre à escravidão, com base nesse artigo 179 do Código Criminal. Fazendo o balanço desses casos, a gente percebe 3 tipos. Um dos tipos é de africanos ilegalmente escravizados, porque a lei de 1831, que proibiu o comércio de escravos para o Brasil, remete
ao artigo 179 para a criminalização daqueles envolvidos com o tráfico, tanto os comerciantes, os traficantes, quanto os compradores de escravos novos. Então, quem fosse criminalizado por importação de africanos novos seria através do artigo 179. Então, esse é um grupo de pessoas que seria então coberta, né, por esse dispositivo legal, os africanos ilegais. A gente sabe que o tráfico não só continuou, como cresceu bastante, então o tráfico trouxe entre 1830 e 1850 cerca de 800 mil pessoas, e esses africanos ilegais, quando foram apreendidos, eventualmente eram apreendidos, se tornavam africanos livres, só que dificilmente isso gerava um caso criminal. A gente pegou um ou outro e esses casos dificilmente iam adiante. Havia uma absolvição no meio do caminho, uma falta de provas, uma das formas de conivência com o crime. Então, 800 mil pessoas foram escravizadas ilegalmente e deveriam ser protegidas pelo artigo 179. Os perpetradores desse crime ficaram impunes. Muito raramente esse tipo de caso chegou à justiça formatado dessa maneira. Eventualmente chegava em forma de ação de liberdade e os africanos, quando conseguiam, então se tornavam livres, mas os perpetradores do crime não pagavam. O segundo tipo de caso é de pessoas sequestradas, pessoas livres sequestradas, muito frequentemente crianças. E os casos aqui no Rio Grande do Sul, mais numerosos, são os casos de além fronteira, de pessoas escravizadas no Uruguai, que foram vendidas e tidas como escravas aqui. Esse tipo de caso foi relativamente numeroso e tem o diferencial de ter gerado embate diplomático, né? Porque as autoridades uruguaias defendiam os direitos das pessoas escravizadas lá e isso batia no Ministério das Relações Exteriores, que cobrava das autoridades aqui do Rio Grande do Sul, e então o governo imperial insistiu mais com as autoridades locais nesse tipo de caso. Então esses casos eram relativamente numerosos, mas não tanto, claro, quanto dos africanos ilegais, mas esses casos de sequestro chegaram à justiça e frequentemente tiveram sequência. Quando chegaram, tiveram sequência porque tinha atenção do governo imperial, mas também tem uma questão de tempo, tem um momento em que eles passam a ser quase tolerados. Vou chegar lá. O terceiro tipo de caso é o dos libertos. Dessa zona de incerteza a respeito do estatuto da pessoa, do caso dos netos da Joana. Muitas vezes as liberdades condicionais jogavam o momento de completar a alforria lá para frente, quando morresse o senhor, quando a pessoa cumprisse a condição. E quando nascia uma criança nesse intervalo, havia muita dúvida sobre o estatuto dessa criança, houve debates jurídicos muito extensos a respeito disso, e não houve uma solução única. Então, havia bastante gente nessa situação intermediária. Então, não só nessa situação jurídica intermediária, em que não se tinha certeza exatamente se ela era livre ou não, mas na situação de precariedade que as colocava nesse espaço de vulnerabilidade que podia gerar uma escravização, uma reescravização. Esse tipo de caso é muito mais numeroso do que a gente imagina. Muitas das coisas que batem na justiça como ação de liberdade são desses libertos condicionais, só que a maneira como isso chega na justiça criminal é que é preocupante, porque a justiça criminal exige
que os libertos provem a posse da sua liberdade. E como os libertos já estão nessa situação intermediária, provar a posse da liberdade é complicado. E isso tinha que ser feito na esfera civil, para depois voltar para a esfera crime e então andar com o processo de criminalização dos perpetradores. Então, essa é a maneira como a justiça lidou com esses casos no século XIX, de certa forma, afunilou as chances de se punir efetivamente os escravizadores. Deixa eu chegar na parte que eu queria falar. No Brasil do século XIX, isso que eu estava falando da posse da liberdade. A conclusão aqui não deixa de ser um pouco óbvia. Por conta da atenção diplomática que receberam, os casos de escravização além fronteira chegaram com maior frequência aos tribunais do que os outros, visto que o governo brasileiro foi forçado, no início da década de 1850, a tomar uma posição pressionando os tribunais locais para processar os sequestradores por importar escravos para o território brasileiro. Já em 1868, na Guerra do Paraguai, durante a Guerra do Paraguai, quando a defesa militar dependia, em grande parte, do poder de mobilização das tropas gaúchas, o ministro da Justiça aliviou a pressão sobre os senhores da fronteira sul, declarando que os supostos proprietários das pessoas ilegalmente escravizadas, levadas do Uruguai para o Brasil, só deveriam ser processados no âmbito do artigo 179 se eles se recusassem a admitir o direito das vítimas à liberdade. Portanto, se emancipasse, a pessoa ficaria impune do crime. De qualquer maneira, o governo central não sustentou as práticas de escravização na fronteira por senhores do Rio Grande do Sul da mesma maneira e na mesma escala em que ele se omitiu nos casos de escravização dos libertos e fechou os olhos para a escravização ilegal de africanos contrabandeados nas viagens transatlânticas. Aqui tem a coisa dos números, mas eu não queria citar isso agora. Para vocês terem uma ideia, também tem uma questão de o que acontece depois da lei de 1871. Em princípio, a lei do ventre livre inverte o ônus da prova para que os senhores tenham que provar a propriedade e não as pessoas vistas como escravas terem que provar a sua liberdade. Metade dos casos de libertos condicionais desses processos do Rio Grande do Sul, 12 casos, de 24 no total, chegou aos tribunais justamente nas décadas de 1870 e 80. Estender proteção aos libertos condicionais contra a redução ao cativeiro implicava que eles contassem, pelo menos para os legisladores, entre as pessoas livres em posse da liberdade. Mas esse não foi o entendimento fixado nos tribunais. A maioria dos comentaristas do Código Criminal, ao discutir a aplicação do artigo 179, a gente está falando de um debate dentro, na área do direito, indica que a posse da liberdade por parte da vítima se tornou, desde 1860, um quesito obrigatório no julgamento pelo júri. Com isso se conclui que o judiciário oitocentista, aos poucos, restringiu a criminalização da escravização ilegal aos casos em que a vítima era inegavelmente livre. Tal orientação teve consequências importantes. Os casos de escravização ilegal chegariam ao judiciário formulados como ações de liberdade, o que engordou o trabalho das áreas cíveis, porque eles eram barrados nas varas criminais, e além disso, os escravizadores, mesmo que viessem a perder os escravos, ficavam impunes. Isso era um retrato da vulnerabilidade em que viviam os libertos e outros negros livres, os que estavam no extrato mais baixo da população. E eu queria agora tratar do segundo caso, e ele vai ser um pouco mais breve, o de escravidão contemporânea.
140 anos depois, 2017. Em 13 de junho de 17, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que corresponde ao Centro-Oeste, ao Norte, julgou um processo em que uma mulher de Goiânia foi acusada pelo Ministério Público Federal de submeter uma criança indígena de 11 anos a trabalho análogo a de escravo. A mulher, pastora evangélica, teria se oferecido para cuidar da menina e lhe dar educação quando o pai precisou de auxílio em Goiânia. Ele tinha vindo de Barra do Garças, em Mato Grosso. Tinha vindo para tratamento médico. A criança chegou a frequentar a escola, mas também fazia serviços domésticos, trabalhando inclusive à noite e nos finais de semana, sem remuneração e sujeita a castigos físicos. Além disso, entregava panfletos da igreja nas ruas e nas praças de Goiânia. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a criança foi submetida a trabalhos forçados, degradantes e com jornada excessiva de maio de 2009 a novembro de 2010, quando sua condição foi relatada para a polícia por assistentes sociais da escola. Na primeira instância, a mulher acusada foi absolvida do crime. E em junho de 17, os juízes do TRF1 confirmaram a sentença, avaliando que a denúncia não apresentava provas. Em nota, o tribunal declarou: a menina não confirmou que sofresse privação, isso é a nota à imprensa. A menina não confirmou que sofresse privação de alimentos ou que houvesse total sujeição a atividades degradantes e humilhantes. A declaração da menor leva a crer que havia sim serviços a serem realizados nos finais de semana e à noite, mas que eram trabalhos próprios, a manutenção e limpeza e ordem de uma casa, e que de todo modo ela não fazia essas tarefas sozinha. Consta ainda da sentença que não é possível afirmar que os castigos impostos tenham sido fatores de submissão total ou que constituíram limitação à liberdade de locomoção e de trabalho da menor. Termina a nota. As expressões submissão total e limitação à liberdade de locomoção são aqui muito importantes. Indicam que os juízes do TRF1 consideravam como intrínseco, indispensável na caracterização de trabalho análogo a de escravo, essa submissão e essa limitação da liberdade, a limitação da locomoção. As evidências de que a menina frequentava a escola e que saía à rua demonstravam para eles que ela não sofria restrição de locomoção e nem parecia sob coação. O trabalho a que era submetida pareceu-lhes muito similar ao trabalho doméstico, portanto não seria excepcional. Com base nos acórdãos dos tribunais regionais federais em casos de denúncia de trabalho análogo a de escravo, Mariana Dias Pais constatou que os juízes baseavam suas interpretações sobre trabalho escravo nos seus conhecimentos sobre a escravidão na colônia e no império, e não incorporavam seus conhecimentos / senso comum, / mistificação. Claro que não é historiografia atualizada, né? E não incorporavam aos debates acerca do trabalho escravo, não incorporavam nada dos debates acerca do trabalho escravo contemporâneo. Isso a despeito da alteração do artigo 149 do Código Penal, feita em 2003, que define trabalho análogo a de escravo como reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Fazendo analogia com a escravidão como eles imaginam que fosse no passado, isto é, com privação de liberdade e com violência física, os juízes raramente reconhecem os casos contemporâneos como dão. Se como cidadã nos inquieta reconhecer no presente a permanência do trabalho compulsório e ainda a impunidade do crime, como historiadora, nós somos desafiados a adotar ferramentas de análise
adequadas para não sermos anacrônicos ao traçar esses paralelos entre o trabalho escravo contemporâneo, ou trabalho análogo ao de escravo, e os sistemas de trabalho vigentes até a abolição da escravidão, em 88, e ao analisar os tratamentos dessas práticas pelo sistema judiciário. No caso da criança indígena, cujas condições de trabalho em Goiânia foram descritas pela força-tarefa do Ministério Público do Trabalho como trabalho forçado, em condições degradantes e com jornada excessiva, assim como em tantos outros casos enquadrados no artigo 149 do Código Penal de 40 pela Justiça Federal, como ocorrências de redução de alguém à condição análoga de escravo, os parâmetros para o julgamento são dados pelas orientações da CONAET, que é a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Aqui eu adoraria poder projetar, mas eu não sei se vai dar certo, vai? Tá ligado o projetor? Cadê o moço? Tá ligado o projetor? Vamos só ver se dá, se não... Vai entrar? Ó. Não, não. Não, não. Acho que isso aqui não está conversando. É raro, mas acontece. Deixa. É preciso... aqui eu vou ler, então, as orientações 3 e 4 da CONAET, que são as que pautam essas avaliações do Ministério Público. Jornada de trabalho exaustiva é a que, por circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade e decorra de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a sua vontade. Condições degradantes de trabalho são as que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana pelo descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial os referentes à higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos da personalidade, decorrentes de situação de sujeição que por qualquer razão torne irrelevante a vontade do trabalhador. Isso aqui é resultado de debate interno nas instâncias de erradicação, né, do trabalho escravo contemporâneo. Isso já está historiado, formam-se grupos móveis que reúnem representantes de vários setores de fiscalização do trabalho e da Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho, quando se faz essas fiscalizações. Preciso dizer que da experiência dessas fiscalizações, desses grupos móveis, vindas da década de 90, em 2003 é que houve essa mudança no Código Penal que estendeu e incluiu condições degradantes e jornadas exaustivas e que agora tem essa definição ampliada do que é condições degradantes, o que são jornadas exaustivas. Só que, como vocês talvez já estejam também sabendo, tramitou por muito tempo uma PEC esqueci o número. Uma PEC que é emenda à Constituição, que previa o confisco das terras onde fosse encontrado trabalho escravo contemporâneo. Essa era uma das formas de punição. Essa PEC teve o ápice do debate em 2012, quando houve uma intensificação da campanha para que ela passasse. É uma emenda que amplia uma emenda constitucional que já
que já confisca as terras onde é encontrado o cultivo de maconha. Então, o complemento dessa PEC do trabalho escravo seria de confiscar as terras onde tivesse trabalho escravo contemporâneo. Houve grande debate, e maio de 2012 foi o momento em que se cristalizou a bancada ruralista, bem claramente reunida, a bancada da bala e bancada do boi, para se contrapor à passagem da PEC, em nome de que não existe segurança jurídica nessa definição de trabalho escravo contemporâneo. Que não existe segurança jurídica nessa definição de condições degradantes e de jornada exaustiva. É essa a diferença que é esse o limite, e é isso que está em jogo, em debate agora mesmo. Aqui, o embate no século XIX pela fronteira da liberdade ecoa hoje no debate sobre a escravidão contemporânea, o que é considerado intolerável e deve ser criminalizado. Só que no debate, é interessante porque no debate interdisciplinar contemporâneo acerca do fenômeno de trabalho escravo, trabalho análogo a de escravo, o Brasil se destaca de outros países por incorporar na definição legal o conceito de dignidade da pessoa humana. Ele está inscrito no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, e como um dos princípios fundamentais da nossa República, da República Federativa e do Estado Democrático de Direito no Brasil, pela Constituição de 88. O conceito de dignidade é defendido na campanha contra o trabalho análogo a de escravo como um direito coletivo. Tal princípio deu base para o desenvolvimento dos mecanismos administrativos e judiciais para a repressão, a partir da década de 90, das ocorrências de exploração desmedida de trabalhadores que se tornaram frequentes nas frentes de expansão abertas na década de 70. Então, mais tarde, o princípio da dignidade também pautou os ajustes ao artigo 149 do Código Penal, como eu estava falando, com a definição mais precisa do que configura trabalho análogo a de escravo para uso e aplicação das autoridades. Essa mudança no Código é de 2003. Hoje ainda existe, no entanto, debate entre os operadores do direito a respeito do enquadramento das condições descritas e documentadas nos relatórios dos grupos móveis de fiscalização à definição de trabalho análogo a de escravo. E eu tenho aqui alguns exemplos que eu também ia projetar. A Mariana Dias Pais reuniu esses pareceres e esses acórdãos, e o que é realmente preocupante é que se difunde uma ideia que, aliás, tem autor, é defendida pelo Gilmar Mendes, a ideia de condições concretas em que as pessoas trabalham. Se os trabalhadores que são tomados, que são surpreendidos em condições consideradas inaceitáveis pelos fiscalizadores, estão em condições não muito diferentes das do ambiente em que as outras pessoas trabalham, os julgadores consideram que pode não haver nada demais. Eu tenho aqui algumas citações. Uma delas, vou usar só uma então. No caso dos autos, observa-se que as condições socioeconômicas da região são das mais difíceis do país, de forma que a situação material do ambiente de trabalho constatada pela fiscalização reflete as condições materiais da própria região. O alojamento em redes montadas em barracos, refeições precárias, utilização de córregos para o banho. Não pugna aqui o conformismo em relação a tais circunstâncias, mas sim a constatação da realidade social concretamente vivenciada pelos habitantes da região em comento. A lei penal é aplicada no tempo e no espaço. As condições humanas, sociais e econômicas são fundamentais para a correta aplicação da lei. Daí que
não pode ser crime se o empregador está adotando as mesmas condições que se adota para os outros trabalhadores da mesma região. Então, está se justificando a impunidade dessa maneira. Eu tinha aqui outras citações, mas não vou usar. Vejam, tem mais uma. É irresistível. Importante ressaltar ainda que a região onde se localiza a Fazenda dos Réus, no estado do Pará, é um dos locais de menor índice de desenvolvimento humano do Brasil, por ser área de predominância agropecuária, com latifúndios e utilização extensiva. Essa circunstância social e econômica impõe ao julgador uma análise criteriosa acerca das condições materiais de vida na região onde os trabalhadores exerciam seu trabalho. Portanto, restou demonstrada a atipicidade da consulta, afastando-se assim a atuação repressiva do direito penal. Impunidade também. Os casos... Por outro lado, tem quem defenda as orientações da CONAET. Em voto de 2012, sobre o recebimento de uma denúncia, a ministra Rosa Weber fez a leitura abrangente da conceituação do crime, avaliando desnecessária a prova de restrição à locomoção para a configuração do crime de redução do trabalhador a condições análogas à escravidão. E eu vou citá-la. Diz ela, a escravidão moderna é mais sutil que a do século XIX, e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade, de sua dignidade, tratando-o como coisa, e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente dos seus direitos básicos, inclusive dos direitos ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa reduzir alguém à condição análoga de escravo. Ótimo. Se eles não mudassem de ideia de vez em quando, esse é um voto de 2012. Então, como eu acabei de expor, na maior parte dos acórdãos dos TRFs, o trabalho análogo a de escravo só é reconhecido quando há restrição à locomoção ou dívida. Em outras palavras, não há reconhecimento de que condições degradantes de trabalho ou jornadas exaustivas caracterizem o trabalho análogo a de escravo, o que significa que os juízes não reconhecem tal exploração como afronta aos direitos básicos dos trabalhadores em questão e aos direitos humanos. Na prática, isso se traduz por tolerância dos julgadores a tais formas extremas de exploração dos trabalhadores, como se fossem normais. De fato, em muitos processos, os indícios levantados nas inspeções dos locais de trabalho e inscritos nos relatórios das condições degradantes de trabalho ou jornadas exaustivas são descartados com o argumento de que os trabalhadores em questão viviam e trabalhavam em condições semelhantes a de outros trabalhadores no mesmo ramo ou na mesma região. No caso da menina indígena, a própria nota do TRF1 relativizou as condições de trabalho a que ela foi submetida, dizendo que eram trabalhos próprios à manutenção de limpeza e ordem de uma casa e que a criança não realizava as tarefas sozinha. Os casos em que o Ministério Público do Trabalho enquadra como de exploração do trabalho análogo a de escravo, tratam daqueles que trabalham nas piores condições, recebem o pior tratamento e frequentemente estão à margem dos direitos trabalhistas e vivem em condições subhumanas. O judiciário arbitra sobre o limite, onde a situação aceitável passa a ser considerada intolerável. Essa pode ser a tradução do debate entre os juristas progressistas que defendem que a exploração de trabalhadores em condições que ferem os seus direitos fundamentais seja considerada intolerável e criminalizada, e aqueles que reconhecem condições análogas à escravidão apenas em circunstâncias de servidão por dívida ou de restrição à locomoção, tratando as outras como se estivessem dentro da normalidade.
interessa aqui atentar para as condições de vida e de trabalho daqueles que estão na camada mais baixa da classe trabalhadora, no espaço entre o que é passível de ser considerado trabalho análogo a de escravo, mas depende da interpretação para ser efetivamente criminalizado, na própria zona entre o aceitável e o intolerável. E me parece que a gente precisa atentar para o embate entre a aplicação e a aceitação do conceito de dignidade. Que esse conceito da Constituição de 88 encapsula os sentidos de liberdade que os trabalhadores defenderam ao longo dos diferentes momentos da história brasileira. As causas das lutas dos trabalhadores, desde o fim do período colonial, ao longo de todo o século XIX e no século XX adentro, eram contra a discriminação racial, contra os castigos físicos, contra o recrutamento forçado, rejeitando o trabalho forçado. Isso tudo pode estar encapsulado no conceito de dignidade agora. E não é à toa que é ele que está em questão, que é isso que está para ser descartado, que a Constituição está ameaçada. Então, me parece que o embate em torno da definição de trabalho análogo a escravo simboliza o embate em torno da própria democracia. E a efetiva aplicação, ou a defesa do conceito da dignidade, talvez nos permita, a defesa do conceito de dignidade e a conquista da dignidade para todos, talvez nos permita alcançar a superação definitiva do passado escravista, 130 anos depois da abolição de 88. Obrigada. Nunca me dou bem com isso. Eu agradeço a apresentação da conferência da professora Beatriz. E como se trata de uma conferência, não se costuma abrir para perguntas, salvo que a professora Beatriz tenha alguma posição a respeito que não fira a dignidade humana. Muito bem, então, isso significa um sim ou não, mais ou menos? Um sim. Então, se alguém tiver alguma questão que quiser colocar para a professora Beatriz, ela está à nossa disposição por alguns minutos. Claro. Eu vou te alcançar um microfone. Oi, Beatriz. Eu andei conversando sobre essa temática com o pessoal do período colonial e é uma reflexão que ainda não foi dedicada pesquisa a ela para se dizer a respeito dessas possibilidades e frequência da escravização de reescravização de libertos, escravização de gente negra livre, etc. E considerando as nossas condições de analisar historicamente o racismo e seus impactos diante das possibilidades e garantias de respeito à humanidade, até mesmo a ideia de cidadania no Brasil, e o fato de a promulgação do Código Criminal ter se dado ainda em 1830, eu fiquei me perguntando em que medida é importante que a gente dissocie essa elaboração do problema histórico da reescravização e da escravização de gente livre
dissocia essa prática do enfraquecimento e rompimento do tráfico internacional, né? Porque, bom, você tem em 1830 essa lei que já reconhece essa possibilidade, e nós temos alguns registros, alguns apontamentos para pensar essa prática da precariedade da liberdade de gente livre, historicamente, o lugar do racismo, como que a gente... que cuidados a gente precisaria tomar para não inviabilizar certas perguntas para o passado e para certas temporalidades. Alguma outra pergunta? Bom, então, não havendo, após o diálogo com a professora Beatriz, nós vamos encerrar esta sessão, já os convidando para que amanhã, a partir das 8 horas, numa longa jornada e proveitosa jornada, estejam todos presentes. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Ana Flávia. Eu vou ver se eu entendi a tua pergunta. Eu acho, sim, que 1830... Quer dizer, tem uma coincidência que nós encontramos, né? A gente estava atrás da origem desse artigo no Código Criminal. Ele vem pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos, que fez uma síntese e aproveitou o Código da Louisiana, mas de certa forma recorta e coloca esse artigo lá assim, de forma um tanto fechada, né? Pessoa livre em posse da sua liberdade. Então, no código é uma maneira de formular que parece fechar para as pessoas em posse da liberdade, né, os efetivamente livres. Os outros não estão protegidos, né, em princípio. Só que os legisladores da regência, em 31, resolvem remeter o crime de escravização, né, de introdução de pessoas escravizadas, de africanos novos, né, introdução de africanos novos no território brasileiro, remeter a 179, ao artigo 179. Dessa maneira, eles mesmos, os legisladores de 31, é que grudam, né, e potencialmente ampliam, então, as pessoas cobertas e protegidas. A questão é a história da aplicação da lei de 31. Como a própria aplicação da lei de 31 é um tanto incerta, a aplicação do artigo 179 para o caso da lei de 31 é mais incerta ainda. Entende? Daí que eles não ficaram cobertos. Quer dizer, ficaram cobertos pela legislação, porque a lei de 31, que é válida o tempo todo, remete ao artigo 179. Mas as autoridades muito raramente pegavam alguém. Mas assim, os casos ainda precisam ser levantados. A gente está começando, porque a historiografia brasileira trabalhou quase sempre com as ações cíveis, com as ações de liberdade. E agora, quando a gente for jogar um olho para o lado crime, vem coisa que a gente não fazia ideia de que estava acontecendo. A própria repressão ao tráfico nunca foi estudada a fundo, porque a gente assumiu que ela não tinha acontecido, né? Então, é uma coisa ambígua do próprio Estado brasileiro fazer isso, né? No Código, fazer uma coisa restrita e depois a lei de 31 ampliar o grupo que seria protegido pelo artigo, entende? Esse jogo não está claro, mas enfim, foram os legisladores de 31 que fizeram. E aí nos cabe estudar como foi aplicado. E a gente está pensando e juntando esses casos. O projeto agora é de ampliar, a partir do Rio Grande do Sul, pegar o Brasil inteiro. Todos os casos que aparecerem que remetem ao artigo 179 para poder entender como ele é tratado. Porque eu me incomodo com
uma afirmação generalizada, muito generalizada, de que a justiça era completamente conivente com a escravização ilegal. A gente precisa dar nome, endereço, identificar os casos, ver as instâncias. O que aparece, por enquanto, é que os promotores são duros, mas os juízes e os júris não. Então, a gente precisa entender como funciona mesmo essa tramitação. E a verdade é que vários outros crimes saem impunes também. A taxa de impunidade é muito alta, né? Então, também precisa comparar. A gente tá nesse processo ainda, está no começo. Obrigada. Então, agradeço a presença da Beatriz e agradeço a presença de todos e boa noite.